crer, tudo é possível, somente crer. Sublime graças do Senhor, que há um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém? Graças a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tivemos um final de semana sem culto, né? Mas eu acredito que os irmãos se alimentaram de alguma forma, né? A gente Amém. tinha deixado algumas coisas já no canal, os irmãos estão se alimentando, tá? Amém. Acessando, né? Melhor dizendo. E desde já eu peço para os irmãos que estão acompanhando a gente, que pode ser que a nossa transmissão venha a cair. Aí estamos tentando salvar esse culto, né? O problema de internet, o tempo nublado é difícil, né? Mas graças a Deus, imagine os antigos se eles tivessem essa condição que nós temos hoje, né? O tanto que aqueles homens andaram a cavalo ou a pé, e não era de um bairro no outro, era de uma cidade para outra, de um estado para outro, né? E hoje você faz tudo isso sem sair de casa, né? Então tudo isso é para deixar a gente sem desculpa diante de Deus. Amém. A internet ela veio para deixar o homem sem desculpa, porque você vê que você tem acesso a tudo, né? As pessoas elas têm acesso a tudo sobre os conteúdos da mensagem, elas entram, compartilham, né? Jesus disse para os discípulos: olha, agora que vocês já conhecem, compartilhem isso. Eles só podiam compartilhar o conhecimento deles pegando um barco, atravessando o oceano para levar para outra pessoa. Hoje você compartilha com um clique. E muitas vezes nós compartilhamos qualquer coisa, né? Então todas as vezes que vocês tiver algum conteúdo da palavra de Deus e aquilo foi interessante para você, compartilhe. Amém. Quando Jesus disse para seus discípulos, que nós somos discípulos também, ele disse: agora que vocês já sabem, ide a todo mundo, leve essas coisas a todas as pessoas, compartilhe esse conhecimento com elas. E nós guardamos só para nós. Nós guardamos só para nós isso, né? Então temos que tomar cuidado para o cesto não virar em nossa cabeça, né? Vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia em João, capítulo 3, a partir do versículo 19. Amém? Amém. Sublime graças do Senhor, que há um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, amados? Amém. Todos encontraram? Amém. São João capítulo 3, versículo 19 ao 21. Está escrito: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más.
Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Senhor Deus, Pai Celestial, Aleluia. obrigado pela luz da sua palavra. Amém. Pai Santo, nós estamos vivendo num momento em que muitos não querem andar na luz, ó Deus. Graças a Deus. Porque às vezes eles acham que estão na luz, mas quão enganoso é o coração do homem, ó Pai. O coração do homem leva o homem para a distância, Pai, achando que está próximo de Ti, ó Deus. Às vezes o homem está andando na frente ou atrás do Senhor, ó Pai, porque já não sente mais a Tua presença, ó Deus. É verdade. O que faz o homem andar com o Senhor hoje, ó Pai, é sentir a Sua presença, ó Pai. Amém. O que faz com que o homem sinta frio, ó Deus, é sentir a presença do frio, ó Pai. Graças a Deus. O que faz o homem sentir o calor é a presença do sol, do calor ali. São sensíveis às temperaturas, Pai. Da mesma forma que o homem é sensível às temperaturas, ó Deus, espiritualmente eles têm que ser sensíveis ao seu espírito, ó Pai. Pedimos o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Abençoe meus irmãos que aqui estão. Abençoe os irmãos que estão acompanhando o culto, ó Pai. Pai Santo, o Senhor conhece o coração de cada um deles, ó Pai. Aleluia, Pai. E sabemos que as obras do Senhor é esta, que criais naquele que o Senhor enviou, ó Pai. Amém, Senhor. Muito obrigado pelos meus irmãos que aqui estão. Amém. Muito obrigado por aqueles que não puderam estar aqui, ó Deus. Graças a Deus. Mas o Senhor sabe o motivo de cada uma dessas pessoas. Aleluia. Pai Santo, abençoe esse pequeno culto, essa pequena palestra, ó Deus. Porque se estendermos, ó Pai, sabemos que somos limitados com nossas gravações, ó Deus. Graças a Deus. Pedimos o nome de Jesus Cristo que tome esse culto em suas mãos, ó Pai. E abre a mente de seus filhos, ó Pai. Da mesma forma que os apóstolos tiveram seus entendimentos abertos. Amém. Para entender o que o Senhor tinha para eles, ó Pai. Graças a Deus. E se o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu creio que é o mesmo, então a mente de seus filhos hoje serão abertas da mesma forma que os apóstolos tiveram suas mentes abertas lá atrás, ó Pai. Amém. Pedimos o nome de Jesus Cristo para a Tua glória, hoje e sempre. Amém. Podem sentar, amados. Graças a Deus. Os filhos de Deus, eles vão ter sempre a mente aberta para a palavra. Amém. Não importa de que lado ela vai chegar até você. Ela vai chegar até você. Você só tem que estar pronto. Só tem que estar pronto. Né? Não percam o culto. Né? Não percam o culto. Eu falo isso aqui dentro, não percam os cultos. Preste atenção no que é falado. As Babilônias da vida, tudo para tirar sua atenção. O mundo aí fora é para tirar sua atenção. Mas vocês são mais que vencedores em Cristo. Amém. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, amados, estamos vendo um tempo de seca, né? E é muito bom quando você sabe aonde você se alimenta da palavra. Satanás já tem feito de tudo para que eu não viesse para o culto. Minha esposa sabe. Todos os finais de semana praticamente acontece alguma coisa. Dia de pagamento, o salário de todos os seus amigos é depositado, menos o seu, você não acha? Acontece coisas para mexer com você, sabe? Então, mas você sabe o porquê de tudo isso. Se Deus não tivesse algo para nós, Satanás não estaria tão enraivecido com tudo isso. Amém? Então aqui onde nós estamos lendo, depois eu vou pedir também para os irmãos deixar a Bíblia aberta em João 8, nós vamos ler 8 a partir do versículo 32, mas por hora vamos acompanhar onde nós estávamos lendo, onde a palavra de Deus diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Agora, mas por que eles amaram as trevas? É porque eles disseram, não, nós não queremos a luz? É porque as trevas, elas se mostram para os cristãos como luz. A palavra de Deus diz que Satanás ele se reveste de anjo de luz para enganar os filhos de Deus, para enganar as pessoas.
para enganar os cristãos. Vocês observam, vou entrar num assunto hoje, um pequeno assunto com vocês, que isso daí irrita a maioria de pregadores da mensagem. A maioria deles. Observa que você vê pessoas aí que são pastores da mensagem desde os anos 70. Desde os anos 70. O irmão Zé Mário conheceu a mensagem nos anos 80. Faz muito tempo, né? Através do culto, espero que você saiba se você conheceu a mensagem ou não. O irmão Marinho estava cantando um hino, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Cantaram esse hino nos anos 70, acredito que foi nessa época, quando a mensagem chegou no Brasil. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês que vai entristecer muita gente. A mensagem nunca chegou no Brasil nessa época. Presta bem atenção. Você conversa com a pessoa, ela é pastor da mensagem há 40 anos. E a mensagem não chegou no Brasil, ele já era pastor da mensagem. Alguém trouxe a mensagem para o Brasil. Chegou alguma coisa aqui, mas não é a mensagem. E nos anos 80, quando o irmão Zé Mário conheceu a mensagem já tinha chegado no Brasil? Ainda não tinha chegado no Brasil. Então, que mensagem que o irmão Zé Mário estava seguindo? Eu estou usando o irmão Zé Mário porque a pessoa foi o pioneiro. Então, que mensagem que o irmão Zé Mário estava usando, acompanhando, se nem nos anos 80 ela não estava aqui? A mensagem chegou no Brasil nos anos 90. Chegou nos anos 90? A mensagem nunca chegou no Brasil nos anos 90. E agora? Por isso que eu falo para vocês a importância da doutrina. A importância de você entender essas coisas. Mas então o que chegou nos anos 70 aqui no Brasil? Que tem pastores que eles falam que é o anjo do Brasil, que dos anos 70 em diante, que trouxe a mensagem. A mensagem nunca chegou no Brasil. Nessa época nunca chegou. Complicado, né? Complicado entrar nesse assunto, né? Mas então o que chegou no Brasil nessa época? Nessa época chegou uma mensagem no Brasil, rotulada com o nome de William Branham. Chegou uma mensagem demoníaca no Brasil. Irmão, isso aqui que eu estou falando para vocês é o suficiente para pastores da mensagem me lixar. Chegou uma mensagem unicista. A mensagem que as pessoas tinham era uma mensagem unicista. Então, se era uma mensagem unicista, nunca foi a mensagem de William Branham. Mas então, por que chegou nos anos 70 essa mensagem no Brasil? Observa que Satanás já sabia que existiria uma mensagem que converteria os filhos de Deus de volta na fé apostólica. Amém. Aí o William Branham disse que o primeiro que chega é Satanás. Não estou dizendo que esses homens eram Satanás, obreiros de Satanás, mas eles foram vasos usados e não perceberam. E hoje tem muitos deles que estão nos cultos pregando a mensagem, mas eles não têm culpa, porque foi o que eles aprenderam. Mas a partir do momento que a verdadeira mensagem é apresentada, e se você não toma uma postura, você é responsável por isso. Amém. Observa isso é muito forte, um assunto desse. Se fosse pregado no encontro de pastor, provavelmente eu seria
não vou dizer linchado, porque essas pessoas não iam chegar nesse ponto, mas eu seria ser convidado a retirar do meio deles. Seria convidado a retirar. Então, nos anos 70, chegou uma mensagem aqui, rotulada com o nome de William Branham. Chegou uma mensagem unicista. E não era para eles trazer isso ainda. A primeira coisa é o batismo. Se essas pessoas chegassem devagar, pregando primeiramente o batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, automaticamente Deus iria desenrolando as coisas. Mas não era tempo da mensagem chegar no Brasil. Satanás precisava enganar as pessoas. Ele precisava trazer uma doutrina unicista com o nome de William Branham, falando que é um profeta que trouxe. Você observa que até hoje eles dizem que Jesus é seu próprio Pai. Eles dizem que Jesus é Deus. Isso foi uma mensagem rotulada lá atrás. Vocês observam que quando você vai comprar um calçado de uma marca famosa, você vai no camelô, ele tem ali. Você vai no camelô, ele tem. Ah, eu quero comprar um tênis, um Nike, um Mizuno, que é esses tênis caros. Você vai no camelô, ele tem lá por 15 reais. Ele tem lá por 30 reais. E é idêntico ao original. Idêntico ao original. Só que na primeira lavagem, a primeira vez que você lava esse tênis, ou essa camisa, ou essa calça, a primeira lavagem, aquilo começa a soltar a tinta. Você vai usar aquilo 15 dias, aquela coisa começa a se desfazer. Por quê? Porque não é original. Não conseguiu ser provada pelo tempo. Quando o tempo se encarregou, aquilo mostrou o material que era feito. E hoje essa doutrina unicista, que eles rotularam com o nome do William Branham. Uma mensagem que Satanás cegou essas pessoas. Se Satanás cegou, é uma mensagem do inferno. Não é a mensagem do sétimo anjo. Complicado isso. Não é a mensagem dele. Teve que chegar algo primeiro. Você vai em determinado lugar, a firma está falsificando bebidas, aquelas marcas caras, mas quando você vai tomar, quando eles tomam isso, uma pessoa que conhece fala assim, não, o rótulo tudo bem. Mas o conteúdo que está aqui dentro não condiz com o que está escrito aqui. O conteúdo que está na mensagem que essas pessoas estão pregando hoje, ainda hoje, não condiz com o rótulo, com aquilo que o William Branham falou. Você observa que você vai numa igreja, está lá a foto de William Branham, como nós temos, acredito que está aqui atrás, a foto de William Branham e a coluna de fogo em cima. E uma mensagem unicista. Olha, quando eles têm a foto de William Branham e a mensagem unicista, eles estão afirmando que ele prega aqui. E eles não vêm para a luz. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, a mensagem veio. Mas eles tiveram um entendimento unicista e não puderam vir para a luz da verdade. Para que suas obras más não sejam descobertas. Foi isso que nós lemos aqui. A luz, quando ela vem na semente, a semente ela tem que produzir. Ela tem que produzir a vida que está nela. Aqui em João, vou pedir para os irmãos deixar aberto. Não vamos estender, até por causa dessa gravação que temos aqui. Vamos tentar ler. João capítulo 8, versículo do 32, a gente vai, acredito que até o 58. Amém? Está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é uma conversa, amados, que Jesus está tendo com os homens de alta da mensagem daquele tempo.
eram seguidores da mensagem de Moisés, seguidores de Abraão. Mas de uma forma, a mensagem chegou de uma forma errada. Alguém entendeu errado e passou uma mensagem errada para as pessoas. E eles acataram aquilo. Estamos diante do mesmo quadro. Hoje eles usam essa passagem aqui para sustentar meios políticos. Não é isso que esse presidente está fazendo? Ah, eu sou baseado em João 8,32, eu vi ele falando isso. Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não sabe o que é a verdade. Se nem os da mensagem, que fala que crê em William Branham, falam e não conhecem. Se conhecesse, essa mente unicista sairia deles. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês observam que é uma conversa que eles estão tendo. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Eles eram descendência de quem? De Abraão. Então eles eram da mensagem. Da mensagem do dia. Irmãos, eu quero que vocês entendam o que fez com que essas pessoas crucificassem Jesus. Vocês sabem o motivo que crucificaram Jesus? Foi porque Jesus disse que ele era o Filho de Deus. E hoje, quando você diz que Jesus não é o seu próprio Pai, que ele é o Filho de Deus, eles se afastam de você. Porque eles estão na mesma mentalidade unicista. Falaram para Jesus: longe de Deus ter um pai, um filho. Deus não tem filho. Hoje, quando você fala que Jesus é o Filho de Deus, eles falam: não, Senhor, ele é o próprio Pai. Entende, amados? Por isso que a gente tem que estar sempre na doutrina, sempre voltando, sempre remoendo, porque nem todo mundo nem todas as pessoas, mesmo sentados juntos, nem todas as pessoas elas vão ter o mesmo entendimento. Para que esse espírito unicista não infiltre no nosso meio. Ou vocês pensam que Satanás ele parou? Ele trouxe uma mensagem unicista para as pessoas. Por isso que o irmão Brian, determinados irmão Jorge Dornelli, o irmão Liveiro, tem muito respeito pelo irmão Jorge, pelo trabalho que ele tem feito. Tanto no espanhol, como no português, no inglês, ele tem feito um trabalho excelente. Então, temos que tirar o chapéu com uma pessoa dessa. Não está pedindo nada em troca, só quer pregar o evangelho, só quer levar, traduzindo mensagem, vai na porta da sua casa. Vai na porta da sua casa. Está entendendo? Então, esse espírito unicista, ele precisa sair. Só que Satanás, ele mudou de tela. Quando você está no videogame, quando você vence seu primeiro adversário, quando você muda de tela, é o mesmo adversário com outras armas. Não é assim? Ele é mais forte, Satanás é assim. Aí Satanás, na primeira tela, quando ele veio no Brasil, ele trouxe a mensagem unicista. Ele trouxe a mensagem unicista aqui para o Brasil. Porque a mensagem não chegou nesse tempo aqui, mas veio algo rotulado para te enganar. Jogaram uma tinta ali para você achar aquela pintura muito bonita. Só que agora ele mudou de tela. Quero que vocês entendam isso. Se vocês não entenderem esse caminhar dele, você fica para trás. Você não continua. Agora ele mudou de tela. Não adianta mais ele falar para você assim que Jesus é seu próprio Pai. Agora ele mudou de tela. Agora ele tem que mostrar para você que Jesus é o Filho de Deus. Tem muito pregador da mensagem pregando que Jesus não é seu próprio Pai e não conhece a doutrina. Muitos já estão pregando isso. Por que isso? Porque Satanás deu um passo a mais. Satanás ele está infiltrado na mensagem, porque denominação não engana ninguém. Ele precisa tirar você da presença de Deus. Por isso que na oração eu estava dizendo que você tem que sentir a presença de Deus da mesma forma que você sente a presença do sol, da mesma forma que você sente a presença do frio. Você nem precisa olhar para o tempo, se vai chover ou não, você sente o cheirinho da chuva.
Dessa mesma forma, você tem que sentir a presença de Deus. Aí o irmão Marinho vai para o trabalho, ele vai na presença de Deus. A irmã Úrsula, irmão Zé Mário, vocês vão e voltam na presença de Deus. Aí vai chegar um dia que vocês estão indo para o trabalho e Deus leva. Porque vocês estão andando com Ele. E não voltam mais para casa. Porque vocês andaram com Deus. E Deus tomou. Deus não pode fazer diferente do que Ele fez com Enoque. Você vai para o trabalho na presença de Deus. Você observa, uma mulher cristã, se um homem olha para ela, ela fica envergonhada. Por que ela fica envergonhada? É porque ela está na presença de Deus. E aquilo ali entristeceu. Você entendeu? É assim que temos que estar. Temos que estar nessa atmosfera. Na atmosfera de Deus. O irmão Brando diz que o cristão ele é criador da atmosfera. Temos que estar na atmosfera de Deus. Então esse espírito dos unicistas não pode pegar você. Esses espíritos que diz que Jesus não é seu próprio Pai, mas eles não sabem como. Eles sabem que Jesus não é seu próprio Pai, mas não conseguem explicar. É que nem eu, na época. Eu sabia fazer o trabalho de eletricidade, mas não sabia dinâmica. Eu não sabia explicar. Mas quando você é um cristão e tem a revelação, você tem a mecânica e a dinâmica. Você sabe que Jesus não é seu próprio Pai, você sabe como. Entende, irmãos? Então aqui conhecereis a verdade vos libertará. E responderam: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Vocês já leram isso aqui várias vezes, né? Eu não sei se vocês entenderam essa passagem. Todo aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. Aonde você leu que eles não vêm para a luz para que suas obras não sejam desmascaradas. Porque eles são servos do pecado. Você observa que eles são servos do pecado, e eu continuo, observa o que está falando aqui, ó. O servo não fica para sempre em casa. Irmãos, vocês estão na casa do Pai. Os servos do pecado que Jesus está falando, ele não fica para sempre em casa. Quando a mensagem chega e você mostra uma mensagem revelada para a pessoa, ele é servo do pecado, ele não fica em casa, ele vai embora. Ele vai procurar qualquer igreja da mensagem que não prega a doutrina. Porque ele é servo do pecado e não fica onde está a luz. Está entendendo isso? Ele não fica onde a luz está porque ele é servo do pecado. E aonde a luz está não tem pecado. O que ele vai ficar fazendo ali se ele é o servo do pecado? Então, irmãos, eu não falo isso para vocês ficarem presos comigo. Mas eu estou seguindo o raciocínio de Jesus aqui. Jesus diz: olha, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Vocês são filhos. Então, quando for apresentado qualquer coisa para vocês, os filhos do pecado vão embora. Os filhos do pecado vão procurar falha na igreja. Vai procurar falha em vocês. Eles vão querer coisas grandes, almejar coisas maiores. Porque são servos do pecado, não são filhos. E Jesus está dizendo: o filho fica em casa. O filho não sai. É por isso que eu entrei nesse assunto mostrando a luz. Quando a luz vem e bate na semente, a semente ela tem que brotar, porque ela é parte da luz. Mas o servo do pecado, essa luz não é para ele, essa luz faz mal para ele. O filho fica para sempre em casa. Aí Jesus está dizendo: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Primeiro filho, Jesus, ele ficou com o Pai, ele não saiu da presença do Pai. Por isso que essa mensagem de libertação tinha que vir através dele. Não era o filho que liberta, mas era o Pai através dele que libertando. Porque Deus usou as cordas vocais de Jesus. O Pai e o Filho trabalham junto. Por isso que Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu também.
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Filho só liberta filho. Filho não liberta servo do pecado. Porque aonde está o Filho de Deus, a palavra de Deus, o pecado não fica. E o servo do pecado, eles vão procurar onde está o pecado. Aí você tem que entender onde está o pecado. Está nos bares? Está nas denominações? Não, está na mensagem. Rotulada com o nome de William Branham. Vocês entenderam? Que não prega a doutrina. E os filhos do pecado, eles vão migrar para lá. Porque aquela luz, aquela falsa luz faz bem. Mas a luz da palavra, aonde está o Filho, eles não podem ficar. Observa que é onde tem barata, rato. Se você acender a luz, eles vão procurar os cantinhos escuros para descansar, para não machucar seus olhos, né? Que eles gostam das trevas. Verdadeiramente serem livres. Bem sei que sois. Verdadeiramente serem livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, Jesus falando com eles. Porque eles disseram que era descendência de Abraão. Jesus diz, bem sei que são descendência de Abraão. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Não é isso? São descendência de Abraão e estavam procurando matar Jesus. Aqueles que são descendência, que dizem que são descendência de Abraão, que dizem que são da mensagem, quando você apresenta a palavra, é de novo eles querendo matar vocês. Eles não querem ter companheirismo com vocês. Eu falo do que vi junto de meu Pai. Pode ser que eu tenha pulado algum parágrafo. Eu acho que não, né? Eu falo do que vi junto de meu Pai. Então Jesus, ele estava falando do que ele viu junto do Pai, porque ele estava em casa. O Filho fica em casa. O Filho fica na palavra. É por isso que Jesus disse para os apóstolos, para os discípulos assim, ficai na cidade, ficai na palavra, para que do alto vocês sejam revestidos da palavra, do poder. Eu falo do que eu vi junto de meu Pai. E vós fazeis também o que viste junto de vosso Pai. Jesus estava dizendo que aquelas pessoas não eram descendência de Abraão. Eles não eram filhos de Abraão. Não eram descendência. Mas eles criam tanto na mensagem que eles pregavam. Eles criam tanto na mensagem que eles pregavam, que eles acharam que Jesus não tinha o suficiente para eles. É isso que eu falo para vocês. Olha, Jesus não tinha o suficiente para aquelas pessoas. Então hoje, muitos, os filhos das trevas, eles vão achar que nós não temos o suficiente para eles. Porque eles têm pregadores polidos, bem trajados. Aonde já se viu um homem daquele pregar uma mensagem errada? Tantos tabernáculos ele tem, 3 ou 4. Estou falando assim no sentido literal, né? 3 ou 4 tabernáculos, tantos seguidores, é impossível a mensagem deles estar errada. Entendeu, irmão? Eles não podem ir para a manjedoura. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Então eles não estavam fazendo as obras de Abraão. Irmãos, nós somos filhos de Abraão aonde? Na fé. Então quando aquelas pessoas estavam dizendo para Jesus: nós somos filhos de Abraão, eles estavam dizendo: nós temos a mesma fé de Abraão. Nós somos a mesma família de Abraão. Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso.
Olha o que Jesus estava falando para eles. Vocês são parentes. Que parentesco vocês têm com Abraão? Abraão não fez isso. Abraão creu na mensagem. Quando apresentou a mensagem errada, Abraão foi atrás. Abraão era guiado por Deus. Abraão não podia escolher o caminho que ele ia seguir, porque ele era guiado por Deus. É por isso que ele disse para Ló: para onde você quer ir, Ló? Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, e vocês observam que ele estava mandando o sobrinho dele escolher, porque ele não podia fazer ele não tem, o cristão não tem escolha. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Aí, como Ló não era guiado pelo Espírito, ele procurou os melhores lugares. Ele olhou para aquela campina, aí ele viu aquele oásis, o oásis lá, viu o local para o gado dele pastar, aquela sombra, árvore. Aí, como ele não era guiado por Deus, ele estava enxergando as coisas melhores. Quando você não é guiado por Deus, você começa a enxergar as melhores coisas. Esquece das pequenas. Um relacionamento, ele acaba nas pequenas coisas. Aí ele procurou o melhor lugar. Abraão ficou no deserto escaldante, porque era ali que Deus queria ele. Está entendendo, irmão? O sobrinho escolheu. Ele não podia escolher. Então não queira escolher nada hoje. Deixa Deus escolher para você. Vocês observam que as pessoas escolheram. Quando apresentaram a mensagem unicista, todos foram atrás. Não era tempo de pregar a mensagem unicista. O William Branham diz que nem todos que aprendem saem pregando corretamente. Já li isso aqui. Ele diz: é por isso que a luz ela vem em determinado lugar. Vem a determinada pessoa num determinado lugar. E a luz daquela mensagem, ela se espalha através de pessoas que foram fielmente ensinadas aos pés do mensageiro. Essas pessoas que trouxeram a mensagem aqui nos anos 70 não foram fielmente ensinadas. Não foram fielmente ensinadas. Mensagem chegou aqui praticamente nos anos 2000, começo dos anos 2000. Quando a doutrina chegou, aí chegou a mensagem. Quando chegou a doutrina mostrando para você que Jesus não era seu próprio Pai, mostrando para você que existe uma diferença entre Deus e Jesus, mostrando para você essas coisas, aí a mensagem chegou. Mas antes disso, o William Branham não era unicista. Nós não somos unicistas. Nós não somos trinitários. Abraão fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Vocês observam que você tem tanto lado para você observar essa conversa de Jesus com esses homens? Porque Jesus não estava conversando com um membro de igreja. É isso que as pessoas precisam entender. Jesus não estava conversando com pessoas, membro comum de igreja. Ele estava conversando com os líderes. Deus não invade nada. Deus primeiro ele leva a mensagem para um líder, para aquele líder levar para a igreja. Satanás faz isso também, mas só que para ele tanto faz, o líder como o membro. Então Satanás ele levou uma mensagem falsa, unicista, trinitária para o líder, e o líder vai envenenar a igreja. E Jesus, Deus, através de Jesus, eles acharam que estavam conversando com o Filho de Deus, eles estavam conversando com Deus. Eles estavam conversando com Deus aqui. E não sabia. Já pensou? Que perigo? Pastorzinho, não sei o que. Cuidado, que às vezes é Deus que está falando. Aquele irmão, não sei o que, cuidado, que aquele irmãozinho pode ser Deus. Ali do seu lado, você não sabe. Eles não sabiam com quem eles estavam falando.
Vocês observam que eles disseram para Jesus, nós não viemos de prostituição, porque eles acharam que Jesus era filho de estupro. Eles acharam que a mensagem de muitos era uma mensagem adulterada, uma mensagem de prostituição. Eles falaram, nós não viemos de prostituição. Temos um Pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Poxa, então ele não era Deus. Eu saí e vim de Deus. Vocês observam que Jesus ele aprendeu com o Pai desde a eternidade. Não é que ele falou assim, eu não vou ficar mais com Deus. Deus deu uma ordem. Ele seguiu aquela ordem, saiu de Deus e voltou para Deus. Eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Deus, mas Ele me enviou. Então Deus enviou. Ele não saiu assim porque quis sair. Deus enviou. Ele me enviou. Aí Jesus continuou. Por que não entendeis a minha linguagem? Eles não entendiam a linguagem de Jesus. Já pensou? A mensagem sendo pregada, a solução da sua vida sendo pregada, e você não está entendendo a linguagem. Então aquilo mostra que aquilo não é para você. Jesus, quando começou a conversar com seus discípulos, começou a pregar, as pessoas chegaram, Jesus começou a falar por parábolas. Os discípulos disseram, Senhor, por que fala a eles por parábola? Jesus falou assim para eles não entender essas coisas, porque isso não é para eles. Já pensou que triste? Você está no culto e os seus irmãos estão entendendo perfeitamente o que está sendo pregado e você está ouvindo em parábolas, porque aquilo não é para você. Isso é dolorido. Se aquilo não é para mim, é porque não é para mim ir para o lugar que Jesus está. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não podeis ouvir a minha palavra. Por isso que eles não entendem a linguagem. Não ouvia a palavra de Jesus, não entendia a palavra de Jesus. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Está entendendo porque eles não entendiam a linguagem de Jesus? Porque eles tinham um pai do qual Jesus não fazia parte. Por que existe trinitário, dualista, unicista? E quando você apresenta a doutrina, eles não aceitam. Porque eles não estão entendendo a sua linguagem. Porque eles têm um pai que não é o seu. Eles carregam uma doutrina que não é que Deus trouxe para os seus filhos. Ele continua falando com o diabo, ele diz, ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele foi homicida, desde quando? No princípio foi quando ele matou Abel. Vocês acham que é uma pessoa que matou Abel? Ele foi homicida desde o princípio. Quando ele profere mentira e fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Não acrediteis em mim. Jesus está dizendo. Quem dentre vós me convence de pecado? Não tinha pecado nele. Está entendendo agora? Porque Jesus não era o servo do pecado, ele era filho. Quem de vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não me escutais, porque não sois de Deus. É dolorido. Irmão, Jesus não estava conversando com pessoas da rua.
É importante separar e analisar isso. Jesus estava conversando com homens que as pessoas tinham vergonha, receio de falar alguma coisa de tão santo que eles eram. Esses eram os homens que Jesus estava conversando. Esses que Jesus está dizendo, vocês não são de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Vocês observam que Jesus não disse: eu não sou samaritano. Porque a palavra é para samaritano, para todos que aceitar. Jesus disse: eu não tenho demônio. Antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Ele honrando a Deus e você desonrando Ele. Então você está desonrando ao próprio Deus. Eu não busco a minha glória. Há quem o busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Eles morreram ali. Observe o que eles disseram para Jesus: agora temos certeza que você é um endemoniado. Agora temos certeza que você não tem nada a ver com Deus. Eles rejeitaram a palavra e morreram ali. Agora conhecemos que tem demônio, que agora tem certeza. Aí eles disseram: morreu Abraão e os profetas. Porque Jesus disse que nunca morrerá. Morreu Abraão e os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca morrerá, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te faz ser? Quem você pensa que é? Ele está dizendo para Jesus. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis. É por isso que eu digo que eles não conheciam, da mesma forma que não conhecem hoje. E vós não o conheceis. Mas eu conheço-o. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Então o que faz você guardar a palavra de Deus é você conhecer. Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia, e viu e alegrou-se. Observa, quem é que estava conversando com eles aqui, gente? A pessoa estava dizendo para eles que Abraão ficou feliz, se alegrou, porque ele viu o dia dele. A pessoa que estava conversando com eles não era Jesus. Vocês estão entendendo? A pessoa, o que estava conversando com eles, estava usando as cordas vocais de Jesus. Estava dizendo que Abraão viu o meu dia e se gloriou dele. Ficou feliz pelo que ele viu. Quando foi que Abraão viu o dia dele? Quando chegou ele e mais 2 anjos do lado de Abraão. Abraão entendeu. E agora aquele que estava falando com Abraão, estava no corpo do seu filho, falando com eles. Abraão viu o meu dia. Eles não sabiam quem estava falando com ele. Cuidado com quem fala com você. Às vezes você acha que é um cristão e não é. Você vê que é um pregador eloquente, mas ele só tem palavras bonitas, mas Deus não está ali. Deus é humilde. Se a pessoa, não estou falando isso, irmãos, para me engrandecer. Se a pessoa não vem aqui porque é um lugar pequeno, um lugar simples, e Deus vem e Deus está aqui, então Deus é mais humilde do que ela. Ela não tem a humildade de Deus. Olha que perigo. A pessoa não está onde Deus está.
Abraão viu meu dia e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos. E viste Abraão? Vocês entenderam porque eles não sabiam o que ele estava falando? Gente, se vocês soubessem quem era que estava falando ali, o temor seria grande. Ele estava diante do Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, e falando assim: você não tem nem 50 anos, rapaz. Gente, que essas coisas não se cumpram na nossa vida. Você não tem nem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou era aquele que estava na sarça ardente. Que quando Moisés chegou diante dele, falou assim: Senhor, eles não crerão em mim. Moisés, diga que eu sou quem enviou. Antes que o mundo existisse, eu sou. O eu sou estava na sarça ardente. O eu sou abriu o mar vermelho. É o eu sou. Mas quando Jesus falou eu sou, eles ainda não entenderam, porque achou que ele estava falando dele mesmo. E esses homens pomposos até hoje, com vestes finas, pregando um evangelho mentiroso para as pessoas. Jesus chegou diante deles e falou assim: fariseus hipócritas. Está em Mateus 23, 27. Fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos. Eles parecem formosos porque a roupa é muito boa, carro bom, palavras bonitas. Jesus está falando assim: vocês são bonitos por fora. Eu estou resumindo aqui porque estamos terminando. Vocês são bonitos por fora, vocês são bem arrumados por fora, mas por dentro vocês são sepulcros. Ó, porque por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. É isso que você vê por aí. Eu vou encerrar aqui por causa do tempo que já deu. Mas é isso que você vê por aí. Pessoas bem arrumadas, bem trajadas, falam muito bem. As pessoas elas vão fazer um discurso há uma semana treinando aquilo para levar para as pessoas. Porque são sepulcros caiados. Mataram os profetas. Se você continuar lendo aqui em Mateus, você vai ver que é isso. Mas o tempo já deu. Nosso tempo já deu. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe os irmãos. Está terminado aqui. Quer ver o tempo que temos?